Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a minha saudação a todos vocês nessa noite é com a paz do Senhor Jesus. Se você puder, tome sobre seus pés, por favor, fique de pé, para a gente fazer uma leitura da palavra de Deus. Encontre na sua Bíblia, por gentileza, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de poder estar mais uma vez nesta santa congregação, junto com os irmãos, a tributar a Deus e dizer a Ele que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Pedro Máximo, pastor Diego, pastor Leandro e a toda a igreja de um modo em geral, aqui da AD de Navegantes. Eu trago saudações de paz, meu pastor presidente, pastor Giovanni Miguel, e do meu pastor local, o pastor Evandro Antunes. Também saudações de paz da Assembleia de Deus da cidade de Brusque, em especial setor 2, bairro Steffen. A todos vocês nessa noite, se assim vocês recebem, podem dizer amém. Fico feliz nessa noite, pastor Diego, pelo privilégio, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui. Estivemos, acho que mês passado, né? Na tarde da bênção, foi uma bênção de fato, na tarde da vitória. Foi uma bênção de Deus poder estar aqui servindo os irmãos. E aprove os céus nos preparar esta nova data, nessa noite especial, que eu acredito piamente que os céus falará conosco nessa noite. Eu trago um abraço da minha esposa, a cantora irmã Eliane Praça. Hoje ela não pôde estar comigo, ficou em casa, está lá assistindo. Mando saudações para ela, as minhas duas meninas, toda a minha família Praça, de uma maneira em geral. Fico feliz também poder estar comigo o diácono irmão Jó, líder de missões da nossa congregação, sua esposa irmã Jaqueline. Estendi o convite a eles, bem corrido no final da tarde, eles prontificamente nos atenderam e nos trouxeram nesta noite, nessa oportunidade, e eu acredito que Deus também tem propósito, né, nessa noite, através dessa oportunidade. Então, minha felicitação também pela vida deles, que congregam conosco, são um casal, bênção de Deus, trabalham para o reino, e até aqui tem sido canal de Deus para nossas vidas. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 22. Quem encontrou pode confirmar com um amém. Você está feliz com Jesus, irmão? Sinto você cansado, não sei, assim, né? Mas a palavra vai te renovar nessa noite, viu? A palavra vai fazer voltar a força no seu vigor, no seu espírito. Você não sai daqui do jeito que você entrou, viu? A palavra de Deus operará o milagre. Você crê no poder dela para isso? Amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 22, diz assim a tradução que eu tenho em mãos: E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma da criança voltou a entrar nela, e ela reviveu. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma da criança voltou a entrar nela, e ela reviveu. Se você se sentir à vontade de desejar, visto que você está no Brasil, um país constitucional, eu desejo que você repita uma frase para pelo menos 3 pessoas. Para quem eu vou proferir, pastor? Para quem você sentir de Deus. Não sentir? Então fica, guarda para você, tá bom? Você vai dizer apenas isso: vai voltar. No 3 você vai escolher 3 pessoas e vai liberar essa palavra profética para ele ou para ela, dizendo: vai voltar. Escolhe 3 e deixa Deus usar a sua boca para liberar essa palavra.
Isso, diga. Faça ele entender o que Deus tem para a nossa vida. Vai voltar. Aleluia. Glória a Deus. Tome seu assento, por favor. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Abrir a Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, versículo em específico de número 22, eu vou encontrar aqui o resultado de um processo para chegar enfim a um determinado propósito. Os percursos desse processo que levou a vida deste homem chamado Elias a entender o real propósito para o qual Deus o chama, Deus o designa, e Deus faculta sobre ele o seu propósito. Algumas lições concernente a isso, o texto da Bíblia vai nos ensinar, vai nos mostrar, vai nos revelar, e algumas aplicações dentro da lição e prática de vida para a nossa vida, nós vamos encontrar dentro desse texto. O que eu vou achar interessante é que a história se inicia, começa, dá o seu pontapé inicial, sem ter uma voz de Deus chamando Elias, sem ter uma ordenança de Deus, uma direção de Deus, ou uma ordem diretiva de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que é Elias que se apresenta, é Elias que se doa, é Elias que se dispõe, e a disponibilidade de Elias vai trazer o coração de Deus, a existência para ele, intervir no que diz respeito à apostasia de Israel. Israel é o povo de Deus chamado pelo próprio Senhor, para ser dele menina de seus olhos, povo eleito, sacerdócio real, geração escolhida, povo que o Senhor Deus os chama de bichinho de Jacó. Só que nesse contexto, a Bíblia diz que Israel não está voltado para Deus, pelo contrário, a apostasia impera dentro de Israel. Tudo isso acontece por causa de um relacionamento entre um rei com uma princesa ou uma sacerdotisa. Rei Acabe casando-se com Jezabel. Esse casamento não foi oriundo de amor, de dois olhares se entrelaçarem e causarem um efeito de amor fraterno, amor entre homem e mulher. Não, o motivo pelo qual há uma aliança entre Acabe e Jezabel é visão política, é visão de unir o que está do lado de fora para o que está do lado de dentro. E nessa aliança, nesta união, a Bíblia diz que Acabe permite, abre a porta, deixa Jezabel trazer de sua pátria, do seu povo, da sua cultura, da sua crença, traz ela para dentro de Israel, idolatria, apostasia para os judeus distanciarem-se de Deus. Então Israel está vivendo o que diz respeito a virar a costa para Deus, abandonar ao Senhor. E quando Elias se apresenta com a disponibilidade de ser em Deus usado para pôr um ponto final nesta situação, a Bíblia diz que Elias se apresenta, e é esse contexto que está acontecendo. O povo está virando as costas para Deus, e quando Elias voluntariamente se dispõe na mão de Deus a ser usado, ele vai então ir justamente no ponto cerne da situação. Ele vai dizer que, segundo a sua própria palavra, não choverá ou não choveria durante 3 anos e meio, e não cairia orvalho durante esse mesmo período, segundo a sua própria palavra. Eu já vi muita gente ler esse texto e trazer para o seu bel prazer a aplicação de que
A palavra do crente liberada tem muito poder. Apenas dizer isso, segundo a sua própria palavra, acontecerá aquilo que a pessoa está dizendo. Mas não é algo tão simplório, como se fosse um passe de mágicas. Pelo contrário. Por quê? Porque o próprio texto vai me ensinar qual é a fonte de Elias ter a legalidade e a autoridade para usar a sua própria palavra. O próprio texto vai me mostrar qual é a fonte que Elias tem em Deus para dizer segundo a sua própria palavra. E o apóstolo Tiago, quando escreve a carta universal à igreja, no seu capítulo de número 5 e o versículo 17, se não me falha a memória, ele deixa isso registrado. Ele disse: e Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando incansavelmente, e orando incessantemente, e orando perseveradamente, e orando pediu que não chovesse. Tiago, ele entende o que o próprio Elias disse. Antes de Elias usar a sua própria palavra para dizer que não choveria e não cairia orvalho, ele pronunciou, ele deu a conhecer a posição que ele vive, a posição que ele está, qual é o nível que ele está em Deus. Diz o texto que ele disse: vive a face do Senhor, cujo eu estou presente. Ou vive o Senhor Deus, cuja face estou. Antes de Elias dizer que não chove, segundo a sua própria palavra, Elias vive face a face com o Deus que tranca o céu. Elias vai me ensinar que em primeiro lugar não se vê autoridade, em primeiro lugar não se vê a sua própria palavra, em primeiro lugar se vê a intimidade com o Deus da autoridade. A intimidade vai me dar legalidade, pastor Diego, para usar a autoridade que eu recebi. A intimidade com a face ao Deus de Israel me dará legalidade para usar a autoridade que imposta foi sobre mim. Se eu estou diante da face, os céus ouvirão a minha intimidade e responderão com a glória do Senhor em prol da minha vida. Elias me mostra que em primeiro lugar, então, ele reserva a intimidade para depois usar a autoridade. Quando ele pronuncia isso, seca-se, o céu trava e não chove, não cai orvalho, durante o período que ele disse. Quando Deus reserva isso a ele, a Bíblia diz que ele vai então viver, residir, permanecer ao ribeiro de Querite. E nesse ribeiro, Elias vai ser sustentado por Deus. Pão de manhã, carne de manhã. Pão à tarde, carne à tarde. Pão de manhã, carne de manhã. Pão à tarde e carne à tarde. Passa-se os dias, Elias tem pão para comer, Elias tem carne para comer, e Elias tem água do ribeiro de Querite para beber. Elias tem um momento de conforto, Elias tem um momento de viver tranquilo, Elias tem um momento de viver na bênção, nos pastos verdejantes da sua chamada. Só que vai chegar um momento em que os céus têm que chamar a atenção de Elias. Elias não foi chamado para viver debaixo ou diante do ribeiro de Querite. Elias não foi chamado para ficar comendo pão e carne de manhã, pão e carne à tarde, bebendo água tranquila do ribeiro de Querite e ficar por isso mesmo. Não, há um propósito maior, há algo maior para Elias desvendar e fazer. E a Bíblia diz que os céus têm que chamar a atenção de Elias. E qual é a forma que Deus chama a atenção de Elias? Diz o versículo de número 7 do capítulo 17 também que lemos. Diz o texto que a forma que Deus vai chamar a atenção de Elias é de um jeito. Qual é? Diz o texto: Elias está vivendo, comendo pão, comendo carne, bebendo da água do ribeiro de Querite, dormindo ali, ouvindo as águas cristalinas passando dentro daquele ambiente. Está tudo tranquilo, está tudo favorável, está tudo indo ao bel prazer da vida dele, até o momento em que Deus, diz a Bíblia, que seca o ribeiro. Quando Deus seca o ribeiro, Deus vai chamar a atenção de Elias.
E diz a Bíblia: e o ribeiro se secou. E o ribeiro se secou. E o ribeiro se secou. Quando o ribeiro se seca, aí então vai vir o versículo de número 8. E o que o versículo de número 8 vai dizer? Diz assim: e a palavra do Senhor veio. Até então não tem conversa, até então não tem diálogo, até então não tem movimento da palavra, não tem manifestado a palavra, não tem ação da palavra, não tem a divulgação, a revelação da palavra. A palavra entra em cena quando o ribeiro seca. Secou o ribeiro, a palavra entra em ação. E o que a palavra entra em ação para fazer? A primeira coisa na vida de Elias, a palavra se manifesta e diz: Elias, levanta-te. Elias, levanta-te. Elias está vivendo muito acomodado, Elias está vivendo muito tranquilo, Elias está muito mornidão, Elias está vivendo muito no marasmo da sua vida. E quem tem chamado de Deus para executar um projeto, não pode viver no marasmo, não pode viver no comodismo da existência humana. Não tem como viver diante do ribeiro bebendo água, enquanto tem gente passando sede. Não tem como ficar comendo pão de manhã e carne de manhã, sendo que tem gente morrendo de fome dentro da mesma situação. A palavra vai ir a um confronto de Elias, para mostrar para ele que a posição dele precisa estar em pé. A primeira coisa que Deus precisa mostrar para Elias é dizer a ele: o seu posicionamento verdadeiro é estar de pé. Levanta-se. Você tem chamada, você tem família, você tem casa, você tem ministério, você tem pastor, você tem igreja, você tem chamada, você tem propósito, você tem uma vida. Não viva no marasmo. Levanta-te. Quando Deus revela a ele a postura e o posicionamento que ele precisa ter, Deus vai mostrar para ele que depois que Deus o induz, o convida a se levantar, Deus chega a ele e diz: agora, na posição que você está aqui, eu quero que você permaneça de pé. Você vai aprender a segunda lição, que é renúncia. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus diz a ele: levanta-te, e depois de você se levantar, você vai sair. Sai do ribeiro, sai de Israel, saia da sua pátria, saia da sua casa. Para onde eu vou, Senhor? Você vai para Sidom, um outro país. Tu vai para Sarepta, uma outra cidade. Renúncia, sair do comodismo, renunciar a si mesmo, tomar a cruz todo dia e seguir aquele que está sentado num trono de glória. Deus revela a ele então que ele precisa se posicionar, e para ele se viver na renúncia, sair de Israel, ir para Sidom, entrar em Sarepta. E a terceira coisa que os céus vão revelar a ele é justamente o que vai acontecer. Dentro do mesmo versículo de número 9 nós encontramos isso: posicionamento. Segundo lugar, renúncia. Terceiro lugar, a gente vai encontrar a provisão de Deus para quem se posiciona e para quem renuncia. E qual é a provisão? Diz o texto que Deus manda ele se levantar e ir para Sarepta, dentro de Sidom, porque lá dentro de Sidom, na cidade de Sarepta, diz a Bíblia, Deus dizendo: eu tenho ordenado. Eu tenho ordenado. Veja bem, o termo, o vocábulo, a aplicação desse verbo é no presente, não é no futuro. Não diz a Bíblia: e ordenarei
ordenarei. Não, é no próprio presente. É Deus dizendo: antes de você entrar lá, antes de você chegar lá, antes de você pôr o pé dentro de Sidom, eu já tenho provido aquilo que você precisa viver lá dentro. É Deus mostrando para que quem se posiciona, para quem renuncia, o cuidado dele é garante. Levante a sua mão, por favor. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Se você acredita na Bíblia, em palavra que é revelada dos céus, por favor, levante as suas mãos, eu quero proferir. Hoje é a noite que os céus te trouxeram aqui para lhe dizer: se posiciona. Eu não te chamei para viver caído, eu não te chamei para você viver rastejando, eu não te chamei para você ficar sentado e muito menos se arrastando, não. Hoje é noite de se levantar, hoje é noite de sair, porque saindo, levantado, tem provisão do céu para chegar até a tua. Tem alguém que acredita nisso? Grito de glória a Deus, irmão, levantada se você puder nessa noite. Antes de Elias chegar, a Bíblia diz que Deus tem ordenado. Diga para quem está do seu lado, por gentileza, educadamente. Diga: já está preparado. Diga: já está ordenado. Já está carimbado. Não é que vai acontecer. O céu está dizendo: eu já ordenei. Quando você chegar lá, já vai ter coisa. Meu Deus. Deus está dizendo: quando você pôr o pé lá dentro, a vitória já está garantida. Quando você pôr o pé lá dentro, a porta já abriu, a cura já aconteceu, o milagre já tornou a existência. Tem alguém que acredita na Bíblia? Aquele grito de glória que você sabe dar. Aleluia. Eis que tenho ordenado. Elias se levanta, sai e vai. Quando ele vai entrar então dentro do projeto de Deus, entendendo o processo, a Bíblia vai dizer que quando ele se aproxima da cidade de Sarepta, dentro do propósito de Deus, quando ele olha o portão da entrada da cidade, a Bíblia diz que quando ele vai chegar, uma mulher está saindo. E o trabalho da mulher, a atitude da mulher, o efeito que ela está gerando, diz a Bíblia, é catar, colher, achar alguns gravetos para fazer uma fogueira e cozinhar um pedaço de bolo para que ela com seu filho degustem, comam e não saibam o que vai acontecer. É a última refeição que ela tem para fazer para si e para seu filho. É a última saída que ela tem. A partir dali, disse ela mesma: eu vou cozinhar, vou preparar o bolo, eu e meu filho comeremos e morreremos. Como quem está dizendo: não sei o que vai ser daqui para frente, não sei o que vai acontecer depois do culto de quinta-feira, não sei o que vai acontecer depois dessa situação. É minha última ficha, é minha última chance, é o meu último meio de sobrevivência. Quando ela começa a fazer isso, Elias se apresenta, e a apresentação de Elias é essa: mulher, você pode me dar um copo d'água? Ela disse: sim, eu vou buscar para o Senhor. Quando ela vira a costa para ir buscar a água que Elias pede, quando ele vai entrar na cidade, Elias chama a atenção dela de volta e diz: mulher, além do copo d'água que você pode me dar, é possível você me dar um pedaço de bolo ou de pão? Ela disse: meu senhor, aí já se torna mais complicado. A água até eu posso compartilhar, a água eu consigo dividir, não tem problema. Porém, aí o Senhor está tocando agora numa área mais delicada. Agora o Senhor está entrando em uma situação
mas que não pode ser tão mexida. E Elias disse: por quê? Aí ela vai dizer o que eu disse: porque eu vou preparar o bolo, vou cozinhá-lo, eu e meu filho comeremos e morreremos. Não tenho mais nada, não tenho mais saída. Aí o profeta Elias vai profetizar dizendo: assim diz o Senhor, a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará. Glória a Deus. Mas antes de ela viver o propósito de Deus, a Bíblia diz que Elias vai dizer assim para ela: primeiro, você faz para mim. Antes de você fazer para mim, você vai fazer do jeito que você está falando. Diz o texto, versículo de número 13: faz assim como disseste. Faz assim como disseste. Essa frase entrou no meu coração, ela queimou dentro da minha alma, e eu comecei a orar ao Espírito de Deus para entender por que o profeta disse essa palavra. Faz assim como disseste. O Espírito soprou no meu coração que o profeta Elias deu a ela o entendimento e a oportunidade que Deus está dizendo para ela: eu não rejeito o seu projeto, faz do jeito que você falou. Eu não rejeito tua situação, pode fazer do jeito que você está falando, mas é a última escolha, é a última opção, faz desse jeito. Talvez é o último culto, na tua visão pode ser útil, mas hoje a palavra está sendo liberada. Mas hoje é a última circunstância que eu tenho para acreditar. Pois bem, os céus te trouxeram aqui para falar: eu não rejeito a tua circunstância do agora. É justamente essa situação do agora que eu vou usar para operar o milagre que a minha presença irá realizar. Faz como disseste. É Deus dizendo: eu não rejeito seu projeto, eu não rejeito sua família, eu não rejeito seu casamento, eu não, aleluia, estou sentindo uma graça de Deus. Eu não rejeito sua saúde. Na sua visão é o último pedaço de bolo, na sua visão talvez foi a última oportunidade que você pensou ter, na sua visão pode ser que você pense: é a última vez que eu estou indo, já estou indo tantos dias, parece que nada mudou. Na sua visão parece que é o último pedacinho. Pois bem, a palavra veio ao teu encontro a dizer: faz o jeito que você está falando, porque quando você faz o jeito que você está falando, Deus vai entrar em cena para fazer parte do teu projeto. Deus está revelando: eu não quero rejeitar aquilo que você tem, eu dou valor àquilo que você tem. Pode ser um pouquinho de azeite, pode ser um pedacinho, um pouquinho de farinha, pode ser um pedacinho de bolo, mas na mão daquele que sabe operar milagre, é suficientemente poderoso para fazer a unção fazer você vitorioso. Diga para o irmão, por favor, que está perto de você, diga: Deus não rejeita seu projeto. Diga para ele, por gentileza. Deus não rejeita. Faz como você disseste, do jeito que você disse, do jeito que você escreveu, do jeito que você apresentou, do jeito que você imaginou, faz desse jeito. Porém, não é obstante Deus não rejeitar, que não se faz primeiro para Ele. Quando Elias diz: faz primeiro para mim, a lição que Elias está querendo me mostrar e me ensinar é que Deus quer fazer parte desse projeto. Você não pegou? Se tem uma coisa que Deus deseja fazer, é parte do projeto do seu filho. Se tem algo que Deus é interessado em fazer, é fazer parte da nossa situação.
Se tem eu vou repetir para ver se tem crente que acorda para dar glória a Deus direito, e vocês são assembleianos como eu, então sabe que o poder da palavra é suficientemente poderoso para operar infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. A palavra está dizendo: eu quero fazer parte do seu projeto, eu quero fazer parte da sua família, eu quero fazer parte do seu casamento, eu quero fazer parte do seu sonho. Faz para mim, me coloca no meio, me coloca junto, deixa eu entrar, deixa eu fazer junto contigo. Você não vai sozinho, eu estou contigo e farei parte desse projeto. Faz para mim, primeiro para mim. Deus deseja se fazer parte do projeto. Quando ele disse faz para mim, é ele dizendo: quando eu entrar, não vai ser o último pedaço de bolo. Quando eu entrar, não vai ser o último bocado de farinha. Quando eu entrar, não vai ser a última botija de azeite. Quando eu entrar, não vai ser o último glória a Deus que você vai dar. Quando eu entrar e fazer parte, não vai ser a última oração que você vai fazer. Quando eu entrar e fazer parte, não vai ser o último louvor que você vai cantar. Quando eu entrar e fazer parte, não vai ser a última adoração que você vai apresentar. Quando eu entrar e fazer parte, vai ser o início de um novo trajeto para a sua. Levante a mão que eu vou liberar de Deus para a sua vida. Deus fazendo-se parte do seu projeto é o início de uma nova história. Deus fazendo parte da sua vida é o início de um novo ciclo. Deus fazendo parte dos seus negócios é o início de um novo caminho. E Deus me trouxe de Brusque para liberar essa palavra para te dizer: permita-me fazer parte do teu projeto, que tudo se fará novo para você e a tua família. Tem alguém que crê, por favor, aquela adoração a Deus verdade? Levante as mãos, por favor, e deixe elas permanentemente de pé, levantadas para adorar a Ele, porque eu acredito que a palavra está indo ao seu encontro, e você está entendendo que os céus já estão revelando sobre você. Eu acredito que hoje você vai sair daqui e vai dizer: Deus, bem-vindo novamente ao meu projeto, bem-vindo novamente a essa circunstância. Faz presente, se faça necessário a tua presença neste projeto que eu tenho. Então eu vou te dar alguns minutos para você adorar a Ele, por favor. Se você puder permanecer com mãos levantadas e adorá-lo, porque Ele está fazendo projetos saindo de gavetas nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, há uma presença nessa noite do Espírito do Senhor Deus, e Ele está dizendo: tem projetos que estão saindo do engavatamento, tem projetos saindo da gaveta, tem projetos saindo do papel, tem projeto que vai tornar a existência, porque a palavra está operando. Se você quiser e puder adorar a Ele, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Permita Deus fazer parte do seu projeto. Faz para Ele primeiro. Ela vai, prepara tudo do melhor, tudo do seu esforço. E antes de Elias usufruir daquilo que vai ser apresentado a ele, a Bíblia diz que Elias vai dizer: faz para mim, depois que você me tornar a oportunidade de fazer presente no seu projeto, depois que você fazer para mim, você vai poder dar ao seu filho. É Elias dizendo:
a bênção não é para mim. Eu sou a fonte do milagre, mas quem vai ser abençoado é a sua casa. E haja fé para isso. Se a circunstância dela, ela já tinha visto, é o último pedaço de bolo que eu vou comer. Se ela não tem fé, como já foi disse aqui, acreditar, para crer que se ela fizer para ele primeiro, e consequentemente ela acredita que não será o último, é fé. Não é agir por impulso, não é agir por razão, não é agir por barganha, vou dar para ele, então vou receber, não, é fé, de acreditar que tudo que eu coloco no altar, o altar me devolverá em milagre para a glória de Deus. Deixa eu encerrar. Em primeiro lugar, Deus vai mostrar para Elias, para a mulher através de Elias, que Deus quer mostrar a ela que não rejeita seu projeto. Em segundo lugar, Deus quer fazer parte do projeto dela. Em terceiro lugar, Deus cuida do projeto dela, porque o seu filho seria alimentado. Tudo acontece. Passa-se dias, o menino se adoece, a enfermidade se agrava ao ponto de ele morrer. Quando ele morre, a mulher vai a Elias e diz: por que você visitou o meu pecado para trazer morte ao meu filho? Ele não vive mais, morreu. Elias pega a criança, e a Bíblia diz que Elias vai fazer algumas coisas sobre isso. O que Elias vai fazer? Diz a Bíblia, que quando a mulher revela para Elias que seu filho morre, a Bíblia diz que Elias, mesmo o menino estando morto, ele o toma em sua mão. O menino morreu, mas está na mão de Elias. O menino sucumbiu, mas está na mão de Elias. Projeto aparentemente faliu, mas está na mão da fonte do milagre. Eu vou repetir até alguém pegar, pastor Diego, para eu encerrar. É Deus dizendo: parece que morreu, mas continua na palma da minha mão. Parece que acabou, mas permanece na palma da minha mão. Parece que se quebrou, mas permanece na minha mão, e na minha mão eu faço um novo vaso conforme parecer bem aos meus olhos. Morte não é sinônimo que acabou, morte é sinônimo que você foi para a palma da mão do dono da vida. Levante a mão que eu vou proferir mais uma profecia bíblica para nós encerrarmos e nós irmos adorar a Deus na oração. Pode parecer que acabou, pode parecer que faliu, pode parecer que fechou, pode parecer que não tem mais jeito, pode parecer que morreu, pode parecer que foi sepultado, pode parecer que não tem mais nenhum jeito, porém permanece na palma da mão dele. Nada sai do mão dele, o projeto permanece na mão dele, a família está na mão dele, o casamento está na mão dele, a saúde está na mão dele. Parece que morreu, mas está na mão dele, permanece na mão dele. E Elias tomou, mesmo morto, está na mão de Deus. A Bíblia diz que Elias subiu ao quarto e ele ora. No andar de cima, Elias ora. No andar de cima, Elias clama. No andar de cima, Elias realiza o milagre. Mas não foi no andar de cima que o menino foi entregue à sua mãe. A Bíblia diz, verso 22, e a alma da criança voltou. Só que voltou não no andar de baixo aonde a mãe estava, voltou no andar de cima onde estava o profeta. Tudo acontece lá. Tudo se inicia lá em cima. Tudo se inicia no andar de cima. E é por isso que Paulo já disse à igreja de Colosso: buscai as coisas, capítulo 3, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são do alto. Tudo inicia lá. É por isso que a igreja é movida por fé na palavra. O milagre já está realizado, o milagre está operado, a porta já está aberta,
A alma já voltou, mas só vai ser entregue depois que a Bíblia diz que Elias desceu e entrou, desceu e entrou, desceu e entrou. É Deus dizendo: eu desço, entro na igreja e devolvo à mãe aquilo que havia sido perdido. Fica de pé, por favor. Vai voltar. Eu não sei o que precisa na sua vida voltar. Eu não sei se é na sua área física, eu não sei se é na sua área emocional, eu não sei se é na sua área financeira, eu não sei se é na sua área familiar, mas hoje Deus me trouxe aqui com essa palavra a lhe dizer: Ele está descendo do quarto, entrando na casa e trazendo novamente a vida. Posso orar, pastor? Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar por você. Pastor, Deus falou comigo. Eu quero orar por você, porque eu quero encerrar a minha cooperação a lhe dizer: hoje volta aquilo que se perdeu. Vem aqui correndo no altar de Deus, se você desejar, por favor. Venha cá, eu quero orar por você. Vem aqui rapidinho. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Vem aqui rapidinho, por favor. Não precisa ficar envergonhado. Não, crente, vocês vêm todo dia para o altar. É no altar que Deus realiza milagre. É a palavra de Deus que opera, a palavra de Deus que faz. É a palavra de Deus que realiza. Aleluia. Aleluia. Vai voltar. Você vai testemunhar ainda, depois dessa palavra, aquilo que voltou na sua vida que havia sido perdido. Vai voltar. Vai voltar. Põe a mão sobre o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Deus, no teu altar tem pessoas que acreditam na tua palavra, e eu não falei nada mais e nada menos do que apenas aquilo que a Bíblia me mostra. O Senhor sabe que eu não sou animador de plateia e muito menos apresentador de público. Senhor, o Senhor me conhece, sabe muito bem que a palavra do Senhor é a primazia da minha vida. A tua palavra para mim é a fonte incansável, é a fonte primária. Alabara de conterreterevasi camandure minaraia. Senhor, eu sei que tem almas aqui que estão aflitas, que perderam tantas coisas no meio do caminho. Esse processo inteiro de caminhada, Senhor, fez eles perderem tantas coisas. E eu te peço na minha oração sacerdotal neste momento, Senhor, observando gente chorando, gente clamando, gente crendo, Senhor. Eu te peço, Espírito, aquilo que foi tirado no meio do caminho dele ou dela, que teu Espírito agora, por intermédio da tua palavra, comece a fazer voltar, não apenas ao povo que está no teu altar acreditando na palavra, bem como todos que estão na nave da igreja e no altar da mesma crendo também. Traga à existência aquilo que foi roubado um dia, Senhor, como o Senhor fez na vida dessa mulher. Faz na vida do teu povo, faz na vida da sua igreja, faz na vida, Senhor amado, do seu servo e da sua serva. Faz voltar o que saiu, faz voltar o que perdeu, faz voltar o que morreu. Traz a existência de volta, opera o milagre para a glória do teu santo nome. Remaraia de catarasi cominerebacanto remanarai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu profetizo que vai voltar o sorriso, vai voltar a alegria, vai voltar a paz, vai voltar a harmonia, vai voltar a comunhão dentro da casa, vai voltar o bem-estar. Está voltando hoje, em nome de Jesus.
Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. E já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar